Olá, boa tarde a todos e todas. Que alegria estarmos reunidos em mais esse momento, em mais uma edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONA, Organização Nacional de Acreditação, e Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensinagir. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. O tema de hoje, escolhido, definido aí para a gente fechar esse ciclo de 2025, é aprendizados com acreditação em serviços de saúde, que é um convite muito importante ao entendimento dos desafios e oportunidades que a jornada da acreditação, de uma certificação em qualidade, pode trazer para um serviço de saúde, trazendo, inclusive, alguns exemplos práticos para que a gente possa entender os melhores caminhos nessa jornada. E é com grande satisfação que eu apresento então nossa palestrante convidada, Fernanda Silva Fuscaldi, que é gerente de qualidade no Sejan, enfermeira, especialista em clínica médica e cirúrgica, especialista em gestão da qualidade, com MBA executivo em gestão. Ela também é Green Belt em Six Sigma e atua há mais de 15 anos na gestão da qualidade em diversos tipos de serviços de saúde, incluindo unidades de atenção primária, ambulatórios e hospitais. Ela possui sólida experiência na implementação, consolidação e melhorias de sistemas de gestão da qualidade, contribuindo para a evolução de práticas assistenciais, organizacionais e estratégicas voltadas à excelência. Fernanda, sua participação no fórum representa para nós uma grande oportunidade de aprendizado prático e estratégico sobre esse tema. Muito obrigado por estar conosco e compartilhe com você a palavra para que você possa trazer a sua palestra para nós hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, José Antônio. Agradeço, é uma honra estar aqui hoje. Agradeço a Ensino Agir, ao IBROS, a ONU, essa oportunidade em compartilhar com vocês aí, somos pares, né? Aqui a nossa experiência em relação à acreditação nos serviços de saúde. Então, preparei uma apresentação, vou pedir licença para todos aqui, para poder a gente trazer aí a nossa experiência, né? A nossa proposta é trazer aí um pouco mais de 10 aprendizados que a gente teve ao longo desse período. Né, a gente está falando aí de uma história que começou em 2015, com a acreditação dos serviços de saúde aqui na nossa organização social. Né, eu atuo aqui no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, somos conhecidos pela sigla CEJAM, e nascemos aqui na cidade de São Paulo. Então, eu vou passar aqui os slides para vocês. Então, o tema, né, a gente vai falar um pouco dos aprendizados aí com acreditação em serviços de saúde. Nós precisamos, né, contar para vocês um pouco da nossa história, porque acho que todas as instituições aqui, todas as organizações sociais têm uma história, teve um propósito, uma motivação para existir e para fazer a parceria aí, né, com o Sistema Único de Saúde, né? Nós temos aqui uma motivação intrínseca, que é o Dr. Proença, essa foto que vocês estão vendo aqui, né, no lado da tela, que é um pediatra, um dos fundadores daqui do Sejan, e ele já dizia lá em 2015 que nós tínhamos que oferecer para a nossa população, porque nós trabalhávamos, ainda atuamos aqui nos distritos muito vulneráveis, na região sul, na zona sul de São Paulo, um serviço de saúde que fosse dos melhores hospitais. Então, isso sempre nos motivou, e quando foi em meados de 2015, nós iniciamos essa trajetória aí na acreditação, né? Então, trazendo um pouco mais para vocês aqui também a nossa linha do tempo, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, a gente começa lá em 2015 de forma muito tímida, acreditando duas unidades, dois serviços de saúde, à época uma UBS. Quando eu trago essa fala do Dr. Proença para vocês, é a UBS mais distante aqui na Zona Sul de São Paulo, e aí ele ainda nos dizia: olha, se a gente conseguir levar uma certificação de qualidade para a unidade mais distante, com a população mais vulnerável, a gente está dando uma resposta para o sistema que o nosso cuidado pode ser seguro, ele pode ser de qualidade. Então, assim, nós começamos lá em 2015, na UBS Vila Calu. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que é uma região limite da Zona Sul de São Paulo, e também já modelando um ambulatório que é uma AMA Especialidades. Depois nós fomos para um centro de reabilitação, continuamos avançando de nível com esses serviços,
e aí a gente tem uma trajetória, né? Vamos ampliando o número de unidades. Quando a gente chega agora no ano de 2022, a gente já consegue dobrando o número de serviços, trazendo mais unidades básicas de saúde, seguindo por 2023, 24 e 25, que a gente tem um projeto aqui no município de São Paulo, né, do Avança Saúde, e hoje, inclusive, a gente tem aí as 30 unidades básicas de saúde que são gerenciadas pelo Sejan acreditadas. Avançamos também na área hospitalar, nós temos aí duas unidades municipais na cidade do Rio de Janeiro, um hospital municipal de urgência e emergência e também uma maternidade lá em Bangu, no Rio de Janeiro, que também é acreditado, assim como também em São Paulo, em São José dos Campos, em Mogi das Cruzes, nós temos outros serviços também que nós avançamos com o processo de acreditação. Entendemos que hoje a metodologia nacional da ONA ela alavanca o nosso modelo de gestão, ela melhora os nossos processos, tanto estratégicos, administrativos e a segurança do paciente. E aí, essa trajetória que eu vou trazer agora para vocês. A gente hoje, das 110 unidades e serviços de saúde que o Sejam gerencia, que a gente está em 2 estados, em 18 municípios, nós temos aí 49,4, a gente conta cada décimo que a gente avança na acreditação dos serviços de saúde. Para nós é muito importante esse reconhecimento externo e a gente acredita muito aqui na metodologia nacional. Então, tô só me acertando aqui que eu tô apertando a setinha, eu vou na tela, vai dar tudo certo. Falando um pouco mais, a nossa instituição tem 34 anos, nós somos até jovens, né, comparados um pouco com algumas instituições que a gente sabe que nessa área muitas vezes são até centenárias. Nascemos em 1991, dentro de um hospital que é o Pérola Baito, um grupo de advogados e médicos, um deles é o Dr. Proença, a gente sempre vai falar dele, né, que era um pediatra entusiasta aí, tanto na saúde da mulher como da criança. E aí foi onde o Sejan nasceu, né? Trabalhando primeiro com a saúde materno-infantil e depois a seguir a gente vai para as redes de saúde lá para a Zona Sul de São Paulo trabalhar com a estratégia saúde da família. Então, esse aqui é o nosso cenário hoje, né? O nosso case. Então, são mais de 100 unidades, são cerca de 110. O maior número de serviços é na atenção primária, o nosso case, né? Exuberante é na atenção primária, mas temos também 24 serviços da atenção especializada, fazemos gestão de hospitais e serviços também de urgência e emergência. O nosso foco, a nossa maior atuação é aqui no estado de São Paulo, né, o maior número de municípios, e estamos também no Rio de Janeiro. Tá? Temos a missão de ser um instrumento transformador na vida das pessoas por meio das ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. Então vejam que nós trabalhamos toda a rede, né? Vamos aí desde a atenção primária até a área hospitalar, e isso para sermos reconhecidos, né? O nosso alvo como a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional. Né? Temos alguns valores, o primeiro dele, é claro, é a vida, né? O bem maior, nós valorizamos a vida, estimulamos a cidadania, trabalhamos com ética e transparência, acho que todas as organizações sociais sempre estão alinhadas a esses valores, agimos com responsabilidade social, que é um dos pilares da nossa instituição, somos inovadores e qualificamos a gestão. Hoje, para atingir esse valor de qualificar a gestão, a gente traz bem forte a questão da acreditação aí dos serviços de saúde. Temos um organograma definido, então, desde um núcleo estatutário, acho que, né, quem é de organização social sabe, nossa diretoria não é remunerada, temos todo um núcleo estratégico e tático que desdobra as ações e a gente trabalha aí toda a nossa área operacional, essa base aqui tática, através de alguns conceitos, como da regionalização, hoje você já é muito grande. Né, em vários municípios, a gente faz um agrupamento por semelhança sociossanitária e territórios ou redes de atenção para poder fazer a gestão desses serviços e trabalhamos também com foco em linhas de cuidado. Então, hoje não faz sentido a gente chegar na operação se não for através dessas linhas de cuidado, tá? A qualidade aqui só um ponto, e eu acho que é muito importante quando a gente fala de trabalhar acreditação, de desdobrar estratégias, nós estamos ligados como núcleo assessor, junto com o jurídico e a controladoria, ligados à diretoria executiva do Sejan. Isso faz com que a gente esteja muito próximo da estratégia e possa aí desdobrar todas as ações do nosso sistema de gestão da qualidade para todos os serviços de saúde. Então, eu trago como um ponto importante aqui também. Aqui é o modelo de regionalização, então eu falei um pouquinho que a gente agrupa esses 110 serviços, né, por semelhança de território ou sociossanitária. O Rio de Janeiro, é claro que está mais distante, então ele fica ali todo agrupado. E se vocês virem aqui na Barra, a gente tem um destaque para a região sul de São Paulo, é um núcleo regional sul, que ainda se subdivide em 7 setores, né? Então, isso tudo nos dá uma maior organização, uma forma aí de desdobrar
o nosso modelo de gestão, né? Quando a gente fala da acreditação hoje, a gente tem, por exemplo, a subseção que é a liderança, que é 1.1, que ela já vem com todos esses quesitos, né? Falando como que a gente desdobra o planejamento estratégico, como que é o nosso modelo de gestão e modelo assistencial. A regionalização faz muito sentido para a gente, né? Trabalhando já em 2 estados e, quem sabe, no futuro aí avançando, né? Para todo o Brasil. Para nós também faz muito sentido a articulação em rede. Nós falamos, e isso é uma questão de aprendizado ao longo do tempo, que o nosso modelo assistencial, veja que aqui tem um modelo de RAS, rede de atenção à saúde, mas a gente colocou o domicílio nesse modelo também. Para nós, o modelo é de casa a casa, né? A atenção primária, ela coordena a assistência, não tem alta, o paciente da atenção primária, e nós vamos articular os serviços de saúde que a gente estiver fazendo a gestão, a gente vai articular com a rede existente, seja o Sejan como OS fazendo o gerenciamento do serviço, ou seja, outros parceiros, outras OS, como nós temos já outras parcerias, seja com o município ou com o estado. Com todos os serviços é para nós um ponto primordial estabelecer a comunicação entre os pontos de atenção e buscar a integração, né? A gente sabe que a gestão ela é pública, as políticas são públicas de saúde, mas nós estamos ali para fazer o melhor gerenciamento desses serviços. Tá? Aqui só para dizer para vocês como a gente desdobra, parece simples, mas precisa fazer sentido o organograma do Sejan, o nosso modelo assistencial, que é de casa a casa, centrado na pessoa, família e comunidade, baseado em linhas de cuidado, e a estrutura organizacional da unidade. Então, a unidade ela precisa ter um organograma, né, que expresse, inclusive, o desdobramento dessa estratégia. A gente trabalha com todos esses modelos e buscamos, desde aqui da sede, eu estou aqui hoje no centro de São Paulo, na sede, fazer com que a nossa UBS lá mais distante ou o nosso serviço de saúde lá no Rio de Janeiro utilize o mesmo modelo, tá? Então, é algo simples aí, mas é bem importante já para iniciar o desdobramento da estratégia. Um outro aprendizado que a gente tem é que é necessário, né, a definição das estratégias que serão desdobradas nos serviços de saúde. Acho que todo mundo aqui já teve, né, visita de certificação, e aí lá no seu setor, não importa se eu estou lá no meu centro cirúrgico, na minha UTI, na minha sala de vacina dentro da UBS, no meu laboratório, lá no meu ambulatório, no teste ergométrico, muitas vezes a pergunta que vai ser feita para esse profissional é: como que você desdobra a estratégia da sua instituição? Tá? Então, é muito importante, né, os esforços que a gente faz para o desdobramento da estratégia da instituição, né? Às vezes as pessoas acham que é só uma palestra de sensibilização, é uma capacitação. Não. A gente sugere fortemente que seja um modelo muito robusto que possa garantir que lá na ponta os profissionais consigam dizer qual é a estratégia da instituição. Vou trazer aqui o nosso exemplo, né? A gente já tinha desde de 99 o Dr. Proença, esse aqui é o primeiro planejamento estratégico do Sejan, todo riscadinho à mão, né? E aí vocês vão ver aqui o Dr. Proença colocando no item 2.6 um programa de controle de qualidade. Então, lá em 99, ele já pensava que a gente teria que ter certificações de qualidade, né? A época ele foi escrito dessa forma, mas ele já estava trazendo para a gente a necessidade da gente ter esse reconhecimento externo. Isso já fazia parte da estratégia do Sejan. Né? Ele já deixava claro que a gente tinha que trabalhar com aulas, cursos, seminários, com programas de atenção à saúde da mulher, da criança. Então, a estratégia da instituição pode ser aqui, gente, numa folha, né? E pode ser no modelo que a gente tem hoje mais moderno, o ciclo de 21 a 26, mas ela precisa estar definida, né? Isso não pode ser um ponto qual os nossos colaboradores não consigam dar uma resposta numa visita de acreditação. A gente considera que todos os ciclos que a gente tem passado aqui no Sejan, que foram de aprendizado, desde 99, com esse planejamento estratégico, né, que foi uma folha, né, que foi definida aqui na nossa instituição, o ciclo de 2015 e 2020, que a gente já trouxe uma ferramenta de qualidade, que é o Balance Scorecard, aí a gente vem consolidando isso. Vejam agora no ciclo de 2021 a 2026, a gente entende que a nossa curva, a nossa subida, e para o próximo ciclo, que é o próximo ano, a gente está buscando a excelência, né? Excelência em tudo, em todos os processos administrativos e assistenciais. Então vejam que a gente percorreu um longo caminho e esse ciclo foi muito intenso com pandemia, né? Quem aqui não teve aí todas as dificuldades, os ofensores durante a pandemia, mas isso tudo é para dizer o quanto é importante a gente ter uma estratégia consolidada na instituição. E aí, é aquilo que eu falei um pouco para vocês, os esforços para o desdobramento desse modelo do planejamento estratégico, né? Nós temos aqui no Sejan 16 objetivos estratégicos definidos, né? É claro que muitos aqui, quando a gente fala, por exemplo, de uma OS,
o financeiro, a gente tem que ter um modelo de gestão que seja sustentável, né? Hoje a gente está falando até de ESG, a gente precisa cumprir metas de contratos de gestão. Quando a gente fala de mercado e cliente, a gente tem que aprimorar o relacionamento com a sociedade. Vejam esse segundo objetivo: sustentar e ampliar serviços e parcerias que são estratégicos para a instituição. Nós consideramos todos os contratos, parcerias, termos de colaboração estratégicos e em processos internos, que aí eu acredito que seja a questão de todas as instituições que são um maior número de objetivos que nós temos, que são 6, e que incansavelmente nós temos que trabalhar, né? Os processos de gestão de pessoas, cadeia de suprimentos, consolidar o nosso modelo de gestão e assistencial, implantar ações de integridade e também estratégia tanto para implantação, planos e gestão de projetos. Em aprendizado, a gente já falava lá em 2021 da saúde digital, a pandemia veio e acelerou tudo isso. Né, ele é o último objetivo estratégico nosso, mas assim como fortalecer a produção científica, a tecnologia da informação a serviço da comunicação, né? Isso é muito importante que os nossos sistemas estejam a serviço dos processos, e estruturar e fortalecer comissões e comitês. Esse ponto a gente sabe que durante a pandemia foi muito ofendido em todas as nossas unidades. Então, desses 16 objetivos estratégicos, as unidades precisam demonstrar. Então, cada serviço que o Seja gerencia, né, nós temos isso desdobrado, cascateado em fases, né? Foi um trabalho árduo que a gente fez no ano de 2021 e vai continuar fazendo, porque se entrar um serviço novo, a gente vai ter que desdobrar tudo isso. Então, a nossa sugestão aqui, o nosso aprendizado é que a gente tem uma metodologia robusta para desdobramento do planejamento estratégico em qualquer fase do ciclo. Nosso ciclo aqui são de 5 anos. Então, desde o fortalecimento interno, né? Desdobrar, disseminar nossa identidade organizacional, o estabelecimento de políticas, as políticas, né, da nossa organização social, ela traz as grandes diretrizes que tem que estar alinhada, inclusive as políticas públicas, né, as quais a gente serve aí nos municípios e estado que a gente atua. Trabalhar o desdobramento desses objetivos estratégicos, fazer uma análise de cenário e de perfil, forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, e aí com todo esse planejamento, a gente consegue desdobrar o mapeamento de processo de cada serviço, tá? Cada serviço também vai ter o seu plano tático, que responde ao plano estratégico aqui da instituição, e depois a gente vai continuar fazendo a avaliação desse planejamento estratégico. Tá? Então, para nós foi muito importante nesse ciclo deixar claro esse cascateamento do planejamento estratégico que chega hoje até a ponta. Quando a gente chega lá na sala de vacina e vê uma pasta de unidade de negócio, aquele profissional vai saber te dizer qual o objetivo estratégico do Sejan que ele está desdobrando, tá? Então, é um esforço muito grande. Para isso, a gente são ferramentas da qualidade que a gente usa, né? Para nós, todas estão aqui catalogadas. Dentro da gente fala que abre uma caixa de ferramentas para as unidades e entrega para eles. Então, todas elas estão padronizadas. É importante a gente manter um repositório disso com controle de versões, né? A revisão é sempre anual dessas ferramentas. Então, agora nós já estamos num período que está todo mundo fazendo revisão dos planos para os próximos anos. Então, vejam aqui que desde os objetivos estratégicos, a gente define o macroprocesso da unidade e aí mapeia cada processo, estabelece um plano tático. Aqui também eu deixei em vermelho no meio da tela aqui construir as rotinas, né? E aí às vezes nós somos responsáveis aqui pela gestão de documento e às vezes a gente dá um pouquinho de risada sozinho, né? Quem aqui talvez é da época que quando a gente começava os processos de acreditação, falavam para a gente assim, ó, escreve tudo o que você faz. E aí você escrevia, você escrevia rotina, você escrevia fluxo. Hoje, dentro dessa lógica, não faz muito sentido a gente ir direto para essas rotinas e fluxos se a gente não tiver esse processo mapeado, né? Então, ter o macrofluxo da unidade, com todas as interações desses processos, mapear esse processo e após descrever essas rotinas, é o que faz muito sentido para a gente. Hoje, a gente usa essa estratégia na revisão dessas rotinas. Tá? Então eu deixei aqui em vermelho, né? Porque ela é uma etapa em todo esse cenário de ferramentas que a gente tem, né? Seja de mapear o processo, definir um indicador. Hoje a gente já avança quando a gente fala num avanço na acreditação de upgrade, formalização de acordos, gestão de não conformidades, tá? Então talvez seja também algo aí que sirva de aprendizado para vocês, que para nós hoje é muito comum. Eu vou para um serviço novo, não vamos levar manuais, vamos levar documentos.
Não, gente, calma, vamos olhar para esses processos, vamos entender qual que é esse negócio. É um hospital crítico cirúrgico, não é um ambulatório de especialidades, não aqui eu tenho serviço odontológico, e aí mapeando esse processo. É claro que muitas vezes a gente consegue já levar o padrão institucional, mas é com essa crítica que a gente faz a construção de rotinas hoje aqui na instituição. Tá? Então é um ponto bem que foi importante para a gente. Aqui é só um painel, na qualidade nós cuidamos do planejamento estratégico, temos o privilégio, estamos indo para um fim de ciclo com 80,16% desse planejamento estratégico alcançado. Vejam que nós vamos ter tarefa para o próximo ciclo. Talvez a gente chegue a 85% de efetividade das ações desse ciclo de planejamento estratégico, mas todos nós somos falíveis, né? Vai ter 15% das ações aí que em 2026 a gente vai ter que continuar. E a gente já sabe quais são os pontos que a gente tem que melhorar, que estão muito voltados para processos internos. Então não é para ninguém desanimar, né? Não é porque a gente tem metade dos serviços acreditados ou porque a gente tem o desdobramento da estratégia que a gente tem 100% tudo conforme. Tá? Essa aqui é a nossa experiência e a gente é muito resiliente para poder iniciar um próximo ciclo aí, levando todos os aprendizados desse ciclo também, tá? É claro que para desdobrar, né, esse planejamento estratégico, a gente fez novamente um cascateamento. Então, nas unidades, nas áreas operacionais, lá nos meus, seja no meu centro cirúrgico, na minha UTI do hospital, na minha sala de vacina, no meu ambulatório, eu tenho indicadores que são operacionais, eu consolido esses indicadores. Existe uma área técnica aqui na OS, que talvez nas OS de vocês também existam, né? Essas áreas técnicas, aqui se chama CEGIS, Centro Especializado em Gestão Integrada de Serviços de Saúde, que a gente tem os gerentes da atenção primária, da especializada, da hospitalar, eles fazem essa análise aí dos indicadores táticos, que é o consolidado, né? Eu tenho cada ambulatório, eu tenho cada hospital dia com a minha taxa de infecção. Chega aqui no corporativo, eles vão fazer uma observação em relação a essas taxas de infecção, ou qual é o fator, ou uma visita técnica do controle de infecção, qual que é a não conformidade que existe, um cumprimento de uma meta, média de permanência, custo por leito. Aqui eles acabam trabalhando indicadores de equilíbrio, vigilância e risco, né? Porque onde alguma coisa não estiver andando bem, eles vão apoiar lá a operação, cada unidade de saúde. Tudo isso para que a gente consiga levar aqui para a nossa diretoria os indicadores estratégicos. Então é importante também definir, né, quais são os indicadores da estratégia e quais vão ser coletados lá nas nossas unidades, lá na nossa operação. A ideia é que eles não possam ter mais trabalho, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer os processos de acreditação ou de qualidade, as pessoas falam: eita, vem eles lá me trazendo mais um serviço, né? E muitas vezes pode ser que a gente esteja criando algum tipo de redundância. Então, para nós também fez muito sentido trabalhar quais são os indicadores operacionais, os consolidados virem para o corporativo e a gente fazer as correlações para entrega para o estratégico. A gente criou esse grande diagrama aqui. Tá? Temos 44 indicadores, então, que são estratégicos, todo mundo contribui. Quando eu falo, por exemplo, aqui em processos internos, o turnover das unidades, cada unidade contribui com o seu turnover, a gente consegue trazer a média de turnover do Sejan aqui para a diretoria. E é claro que gestão de pessoas aqui da sede é quem vai fazer a análise desse indicador, tá bom? Então é importante tudo isso estar definido como método, né? Então, como que você desdobra a estratégia da sua instituição? É importante que seja definido até lá no nosso setor, na nossa operação. Um outro aprendizado que a gente vai trazer para vocês, porque é o que contribuiu para a gente conseguir ganhar escala, veja que a gente sai de 2 serviços, 4 serviços, 6, de repente vira 20, né? Acreditados. E a gente sempre fala aqui na instituição que o processo de acreditação ele é como se fosse uma gestação, né? Que se a gente tivesse um tempo ideal, a gente precisaria de pelo menos 6 meses, uma série histórica de resultado a 9 meses, um ano seria perfeito, mas muitas vezes em até um ano, 9 meses a um ano, a gente já fez a certificação desse serviço, com um diagnóstico prévio. Então, nós criamos aqui dentro da instituição uma trilha de acreditação. Todas as quartas-feiras, agora a gente já tem feito de forma quinzenal, mas nós fazemos aí, a gente fala que é a nossa religião aqui na qualidade,
que é a trilha da acreditação. A gente se encontra com todos os serviços de saúde e desdobra as subseções do manual da ONA. Então, a gente começa com o ponto um, que é a liderança. A gente traz um modelo de apresentação com todas as ferramentas que a gente tem, com links, e aí todos os serviços. Nós mostramos aqui para vocês que nós temos 49% dos serviços acreditados, né? Mas a gente diz que em trilha, 100% dos serviços estão. Todos estão na trilha da acreditação. Eu certificar ou não é um efeito que muitas vezes vai vir de um recurso financeiro, de um contrato ou de algo que possa não depender de nós, né? Muitas vezes a gente tem ali um contrato com um determinado município que ele, inclusive, não apoia o processo da acreditação, ou eu não tenho recurso, uma rúbrica para investir na acreditação, mas ele está na trilha, né? Se chegar, a hora que chegar, nós vamos aí conseguir o reconhecimento externo. Então, como que é essa trilha, né? A gente define um método, então, para nós. Quando a gente fala de unidades básicas de saúde, de ambulatórios, de serviços menores, nos hospitais a gente costuma ter times de qualidade. Então, muitas vezes eu tenho um enfermeiro, um supervisor de qualidade, um especialista, um analista. Os hospitais têm, né, uma TLP, uma tabela de lotação de profissionais, que muitas vezes permite ter esse grupo, esse time de qualidade. Mas a maioria dos nossos serviços a gente não tem. A gente tem times de liderança. Então, se eu estou lá no meu ambulatório, é o gerente desse ambulatório, o RT médico, o RT de enfermagem, o RT de farmácia. Muitas vezes a gente tem odontologia também, os RTs de odonto. Estou falando RT no sentido de ser a liderança maior dessa categoria, tá? Vocês podem fazer um depara para o cargo que existe na instituição de vocês, mas são esses profissionais que patrocinam o sistema de gestão da qualidade. Tá? Então, é muito comum a gente não ter times de qualidade dedicados nesses serviços, que é o maior número de serviços que a gente tem, e a gente vai desdobrar com esses times de qualidade. E eles precisam querer também estar convencidos disso. A gente faz a formação de auditores internos, então formamos uma comissão já interna nessa unidade e esses profissionais vão atuar com esse ponto de controle semanal que a gente está falando que é a trilha. Então, a gente oferece o caminho para todas as unidades. Adicional a isso, a gente sabe comissões e comitês na nossa instituição são processos gerenciais. Então, a gente foca muito, seja no núcleo de segurança do paciente, a CCI, a CCIH ou Comissão de Biossegurança, né, independe do nome, a de auditoria interna, que hoje a gente já trabalha a governança clínica junto, e também as áreas assistenciais e de apoio. E aí a gente parte para o mapeamento dos processos. Mapeamos riscos depois de mapear processos. Tá? E aí a gente vai fazer a implantação dos protocolos de segurança, dos protocolos clínicos e vai nascer aí essa unidade de negócio, né? Cada caixinha que a gente fala dentro do nosso modelo de interação de processos, que vai conseguir demonstrar lá na ponta o sistema de gestão da qualidade. Né? Ninguém diz que é fácil, mas a gente tem um método para isso, e aí é claro que cada unidade vai performar aí conforme, né, a sua capacidade ou o seu ofensor. Hoje, quando a gente fala da atenção primária em saúde, gente, eu acho que todos os serviços foram ofendidos com a pandemia, mas na atenção primária tudo vai para lá. Né? Ela faz acolhimento, ela tem acesso avançado, ela faz campanha de vacinação. A gente olha hoje a vigilância epidemiológica de todos os serviços UBS nossa aqui da Zona Sul, a gente vê que tanto o Covid como a dengue tiveram o ano todo esse ano, né? A gente tem uma questão de sazonalidade que está começando a ficar diferente. Então, essa pressão assistencial, ela existe em todos os pontos aí da rede de atenção à saúde. Então, aqui a gente traça um caminho, então vamos todos juntos, fazemos um cronograma, começamos a discutir esses temas aí semanalmente, né? Conforme eu expliquei anteriormente. A gente usa metáfora, é muito importante muitas vezes usar metáfora. Vocês vão ver que para segurança do paciente a gente usa a rosa dos ventos, para a trilha a gente põe todo mundo no caminho. Ele é cheio de curva, mas todo mundo vai conseguir passar, é só reduzir a velocidade. E aí a gente começa a trabalhar as competências do time de liderança, faz com que todo mundo desenhe o seu time de liderança, quem é esse time, quais são as competências, as atribuições e as responsabilidades. Isso muitas vezes não tem a ver com cargo, tá, gente? É função. É o quanto que a gente tem o compromisso com a qualidade e vai conseguir desenhar isso em cada unidade. Formamos as comissões e comitês, empoderamos elas como processos gerenciais dentro do nosso mapeamento de processos e contamos também com um time de apoio. Hoje, né, se a gente pensar no manual da ONA lá antigamente, né?
talvez não tivessem tantas subseções como hoje a gente tem de todo o apoio e área administrativa para a gente fazer o cuidado, né? Nós temos hoje, né, áreas tão importantes, a segurança institucional, gestão de comunicação, a infra, gestão de equipamentos, né? Tem muitas áreas aí que são importantes também, que precisam ter tanto o mapeamento de processo, mapeamento de risco, a gente não vai fazer só para a área assistencial. Então aqui a gente vai desdobrando, então para cada área dessa da curva e da nossa trilha a gente vai abrindo, cada apresentação dessa tem esses grandes botões, então quando a gente fala do time de liderança, quais são as competências do time de liderança? Eles desdobram o planejamento estratégico, esses indicadores, eles que definem o perfil da unidade para ser trabalhado os protocolos, eles implantam as políticas e as comissões, começam o mapeamento de processos, trabalham a gestão administrativa e financeira e também já fazem gestão de não conformidades. Não trabalhamos isso para o nível 2 da ONA. A gente já entende que mapeou o processo, fez acordo, a gente vai começar a interagir as não conformidades. Muitas vezes começa isso bem tímido e aí as unidades vão trabalhando com ciclos de 6 meses, um ano, vão melhorando esses indicadores. Tá? Outro destaque aqui também para o núcleo de segurança do paciente. Em unidades pequenas faz muito sentido. Muitas vezes essas comissões assumem alguns processos, como por exemplo aqui protocolos de segurança, seja de deterioração clínica, transporte seguro, a comissão assume o gerenciamento desses protocolos. Eu não tenho outros atores, outros profissionais. Né, tem um ambulatório, tem unidade às vezes que eu tenho o gerente, o RT de enfermagem, mais dois enfermeiros. E aí, como é que eu faço tudo isso? Então, a gente faz com que as comissões possam assumir mais responsabilidades. Isso tem dado muito certo aqui para a gente. Adicional a isso, hoje também não dá para acreditar o serviço sem esses grandes planos, sejam de contingência, de catástrofe. Isso foi muito bem trabalhado agora nesse ciclo do manual. A pandemia nos ensinou, né? Todas as nossas unidades de saúde hoje no Sejam, não importa se é um centro de reabilitação, né, muito pequeno, se é um centro de referência de dor, né, onde eu tenho atividades eletivas programáticas, nós temos um leito de estabilização. Todas as unidades de saúde, a pandemia, ela trouxe isso de uma forma muito exuberante, que a gente tinha que estar preparado para atender qualquer intercorrência que possa surgir nas nossas portas, não só nas portas das unidades de urgência e emergência. Então, esse é um ponto também que essa comissão ela cuida, inclusive, nós notificamos como incidente se eu tiver o atendimento num centro de reabilitação de um código amarelo, de um código azul. Não era para isso ter acontecido, né? Então, a gente trata isso no mínimo como uma circunstância de risco e faz a notificação do incidente também. Tá? Um outro ponto que eu acho que esse é um aprendizado e a gente ainda vai caminhar muito é a questão da governança clínica. Desdobrar a governança clínica em todos esses serviços. Nós criamos antes, a gente já falou que gosta de metáfora, né? Esse aqui virou um arbusto. Antes ele era uma flor, ele tinha 4 pétalas. E aí ele foi tomando uma proporção. A gente foi enxergando que dentro do manual da ONA, para trabalhar a governança clínica, efetividade clínica, gerenciamento de riscos, governança do corpo clínico, capacitar e treinar todo mundo, não importa se é CLT, CPJ, dentro da interação dos processos de todos os serviços e trazer o envolvimento do paciente, para nós o ponto central hoje é fazer plano terapêutico para os nossos pacientes. É a ferramenta mais poderosa e mais importante que a gente pode ter dentro da governança clínica. E aí a gente vai desdobrando dentro da liderança, né? Quando estabelece os protocolos por perfil, dentro da gestão da qualidade, quando eu faço auditoria clínica, dentro da biossegurança, a gente vai abrindo isso, né? Essas ações, usando as subseções do manual da ONA, para que os nossos diretores clínicos, coordenadores médicos, RTs médicos entendam a importância da governança clínica e que esse processo possa ser integrado. É um desafio que a gente tinha alguns anos atrás, era, olha, eu tenho os protocolos gerenciados por alguma área, eu tenho protocolos nas unidades gerenciados pela unidade, eu tenho muitas vezes a estratégia definindo ou não definindo o seu perfil e quais protocolos vão gerenciar, que a gente identificou que isso estava muito fragmentado. Então, para nós fez muito sentido reunir isso em um modelo, inclusive um dos pontos desse documento, ele se traduz num documento, um modelo de governança clínica, tem a integração e interações entre as comissões, que também costuma ser um desafio. Então, a gente traz tudo isso para um modelo só para trabalhar na unidade básica. Isso talvez não mais simples, a gente nunca fala que é mais simples, mas ele talvez seja menor, né, para o range que aquela unidade desenvolve do que um hospital, por exemplo, que a gente tem em geral com oncologia.
tá? Mas é importante estabelecer um modelo de governança clínica e que ele seja integrado e para nós com foco na realização dos planos terapêuticos. Quando a gente fala de protocolos gerenciados, isso já é comum, todos os serviços têm aqueles grandes protocolos que são gerenciados, né? A gente gerencia sepsi, vai gerenciar o AVE, tem hospitais nossos que são referência para trauma, o IAM, tudo isso está gerenciado. Mas o que a gente percebeu também foi uma questão tanto do perfil como dos protocolos de cada unidade assistencial. E isso a gente viu que foi se perdendo no período pós-pandemia, né? Todo mundo muito focado no tratamento, na continuidade do Covid, e é algo que a gente está resgatando. O perfil de cada setor, então, seja dos seus pacientes, não é só um perfil de CID, e isso contribui para a definição para cada setor de quais protocolos serão gerenciados. E muitas vezes eles estão dentro das linhas de cuidado que a gente já estabeleceu. Então, é algo também que a gente aprendeu que hoje a gente não começa a trabalhar a governança clínica se a gente já não estabelecer esses protocolos, porque senão depois isso não começa. É um negócio de piloto que não vai para lugar nenhum. Tá? Então, a gente, quando forma, faz a gestão do processo, mapeia risco, é muito comum a gente colocar protocolo como barreira de segurança. Muito comum, porque aí assim ele começa a funcionar dentro dos serviços. Um outro item que vai vir com bastante força agora no manual novo, nós reformulamos o nosso modelo de auditoria interna. Então, nós tínhamos muitas auditorias sendo realizadas em todos os serviços pelas comissões e são muito importantes. Visita técnica do controle de infecção, auditorias de metas de segurança, né, auditorias clínicas, auditorias de prontuário, revisão de óbito. Tudo isso já existia nos nossos serviços, mas agora a gente está trabalhando um modelo, né, baseado aí na gestão por processos. Aqui, quando a gente fala dos processos auditados, que são gerenciais, nesse canto esquerdo da tela, vocês estão vendo um mapeamento, um macrofluxo, interação de processos de uma unidade, né? Essa unidade aqui tem classificação de risco, atendimento médico, faz também matriciamento, consulta médica, então em cima os processos gerenciais, no meio o core, os processos primários e na base os processos administrativos e de apoio. Agora a gente já estabeleceu um modelo novo de auditoria interno que considera todas essas auditorias de comissões como processos gerenciais, mas nós também já estamos definindo as auditorias para os processos de apoio. Era muito comum nos nossos serviços a gente não ter auditoria, por exemplo, em RH, né? Auditorias em processos que são importantes aqui, tanto nos de apoio como também nos processos primários. Tá? Então, um novo modelo, esse aprendizado já vem, nós já estamos pilotando esse modelo novo, e aí eu posso dizer que eu vou ter uma auditoria interna para todo o sistema de gestão da qualidade implementada. Tá? Então, é importante a gente ir avançando. Eu acho que é isso que a certificação quer trazer para a gente. Qual que é a conformidade geral na sua unidade hoje, de todos os processos? Né? E aí, muitas vezes, a gente sabe uma conformidade de uma comissão ou de uma parte importante de algum processo. Então, é um aprendizado que a gente tem também bem bacana aqui. E aí, a gente tem um modelinho de dashboard, relatório de auditoria interna, tudo isso. Quando a gente cria esses modelos, a gente já leva para a unidade um modelo pronto, e aí é claro que ele pode adaptar e emitir uma nova versão, né, com base na especificidade daquele serviço. É muito comum serviços de saúde mental, serviços de reabilitação terem aí processos diferentes e fazerem a revisão desses documentos, tá? Em relação à segurança do paciente, aí aqui, né, é só aprendizado. A gente aprende, 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 né? Eu acho que ninguém sai de casa para errar, mas nós aprendemos um pouco a duras penas que o nosso modelo, a nossa política de segurança do paciente, ela não podia ser focada só em gestão de incidentes. Às vezes a gente começa assim. As pessoas são para a gente notifica, notifica, notifica. Notificamos. Precisa notificar sim, é um passo muito importante. Mas definimos aqui na instituição que o nosso norte e sul, ele era o mapeamento de processos e riscos, trabalhar as barreiras de segurança e as melhorias e as 6 metas internacionais de segurança do paciente. A gente tem um esforço muito grande de deixar isso claro na nossa política com base tanto no mapeamento de risco e processo e também nas 6 metas, implantar protocolos de segurança. Foi um desafio a gente tê-los aqui desde 2021 e realizar campanhas de segurança. A gente acredita muito que ninguém, né, sai de casa para errar.
E isso precisava ficar claro na nossa política. Então, vejam que aí, né, nos outros pontos cardeais aí dessa Rosa dos Ventos, nós temos a notificação de incidentes, trabalhamos a cultura justa, fazemos auditorias das metas e também fazemos anualmente a pesquisa de cultura de segurança do paciente. Mas se eu pudesse hoje indicar para alguém por onde começar, começa mapeando o processo e depois risco e implanta 6 metas internacionais de segurança do paciente. Cuidado com a fragmentação, né? Muitas vezes a gente tem iniciativas que podem ser secundárias, né? A gente sempre, se puder dizer, né, seria o próximo slide meu aqui, que é a gestão dos protocolos de segurança. Né, vou voltar aqui um pouquinho, mas depois eu enfatizo isso para vocês, né? Nós temos então a política de segurança do paciente, que é essa que eu apresentei, com o nosso norte-sul definido, um modelo, um plano anual. Toda comissão pede um plano. Hoje nós não temos comissão, se nossa comissão não precisa existir. A gente tem uma política de comissões e comitês. Então, se for para a gente ter uma comissão aqui que vai ter um caráter tão consultivo a ponto disso, a gente não forma essa comissão. Toda comissão ela tem um plano, então a gente traz aqui o modelo do nosso plano anual de segurança do paciente. E aí, né, como eu disse para vocês, o nosso modelo é baseado no mapeamento de processos e de riscos. A gente traz a complexidade que isso requer, né? Eu assisti a última aula que teve da Joselei, quando ela falou também, eu falei, nossa, que bacana, né? Quando ela traz o mapeamento de processo e de risco, a gente percebe que também a gente está num caminho certo, né? Um caminho, uma boa prática, e nós olhamos para a jornada do paciente. Então, dá para copiar e colar o mapeamento de risco do coleguinha? Não dá. Qual que é a jornada do seu paciente aí na sua unidade, né? Quais são os critérios para entrar na sua UTI? Quais são os critérios de acesso no seu ambulatório, né? O que que para você é um paciente que vai ficar, que vai ter um retorno ou que vai ter alta? Quais são os critérios de alta? Toda essa jornada, né? O ponto de contato do seu paciente com a sua unidade até a saída dele, seja por alta, transferência, óbito ou coordenação do cuidado, como atenção primária, precisa estar desenhado. Né? Com a base na jornada do paciente, eu consigo mapear processo e risco. Então, esse é um modelo que a gente hoje ensina a todo mundo. Então, eu tenho meu macrofluxo, aqui meu macroprocesso, eu defino a interação entre os processos, eu olho para a jornada do meu paciente, aqui está um modelo na atenção primária. Muitas vezes os pontos de contato são internos e externos. Quando eu falo que eu dependo de uma regulação, que eu vou fazer a transferência desse paciente, e aí nós vamos. Aqui no Seja, a gente usa o Canvas, já usamos o CIPOC, o modelo de mapeamento de processo tem vários muito bacanas. Na barra desse mapeamento de processo, a gente faz mapeamento de risco. Tá? Então, para nós são as ferramentas que têm funcionado muito bem. É muito comum no início desse processo eu ter lá né, a jornada do paciente, eu tenho tarefas do meu processo e eu mapeio outros riscos de forma aleatória. Aqui a gente precisa encontrar os elos muito bem amarrados, né, em relação ao que eu vou oferecer para o paciente. Às vezes na jornada dele eu vou gerenciar um risco, 2 riscos. E se esses estiverem gerenciados, que bom, muito bom do que talvez eu tenha uma tabela aí muito grande, né, com vários riscos aleatórios e que eu não estou observando se essas barreiras de segurança funcionam. Então, um aprendizado grande que a gente tem também foi em relação à amarração dessas ferramentas. Aqui é só um modelo, né? A gente traz em vermelho aqui, esse modelo é um modelo de mapeamento de processo, que é o Canvas que a gente usa, e aqui a gente vai mapear o risco com base nas etapas aqui do processo, que é a jornada do paciente, que é o que está aqui no meio em vermelho. Para nós usamos gravidade, urgência e tendência para gerenciar o risco. Existem outras, né? Probabilidade de impacto, outras matrizes que são tão boas quanto. Eu acho que a gente nunca. Quem somos nós para prescrever ferramentas, mas essa ferramenta faz sentido para a gente e a gente trabalha aqui no canto quais são as barreiras, né? O canto direito aqui inferior, e quais são as ações padronizadas. Por isso que eu disse para vocês, muitas vezes é um protocolo de segurança que vai ser uma ótima barreira aí para algum dos riscos ou perigos que os nossos pacientes podem enfrentar na jornada. Aqui é o modelo, né? Só um modelo para trazer para vocês, e aí a gente vai ter sempre essa variação em relação à gravidade, urgência e tendência. A gente usa o farol para deixar um pouco mais claro. E aí é que a gente já está falando de imunidade, já que tem anos, né? Que já revê os riscos assistenciais, a gente revê de forma semestral, né? Diferente do planejamento estratégico, que é anual, porque a gente entende que aqui, no mínimo, né, tem uma vida e aí podem se mudar os riscos e perigos, e é necessário muitas vezes a gente reagir com barreiras mais potentes.
Então, em relação ao mapeamento de processo e de risco, seria isso. A gente vem aqui para as metas internacionais de segurança do paciente, que aí eu falei um pouquinho antes, né? Eu estava queimando a largada aqui, que é o gerenciamento das metas. Nós já tivemos várias estratégias aqui e hoje faz sentido a gente começar com as 6 metas, entendendo qual é o processo e qual é o perfil daquela unidade. Todas cabem em todos os serviços, já tivemos várias polêmicas no passado, por exemplo, na unidade básica de saúde não cabe a meta 4. Como não? Hoje a gente faz inserção de DIU, em plano, a gente tem odontologia nas unidades básicas de saúde. Então, todas as metas são utilizadas com protocolos de segurança com base no perfil. Protocolo chama perfil, né? Ele é um casamento aí indissolúvel, tá? Então, acho que muito importante. É bacana ter várias estratégias, guardiões, embaixadores das metas, mas se não for estabelecido como elas serão gerenciadas, corre o risco aí de ter algum tipo de fragmentação. Então, para nós, hoje faz muito sentido estabelecer esse gerenciamento. Começamos só para mostrar para vocês. Olha que cartaz feio da Meta 1 em 2023. Pode olhar aqui, ó, é um fluxo, coitado, né? Era isso que a gente tinha em 2023. E aí a gente tem a cada ano renovado o conteúdo da campanha. Em 2024 a gente já traz aqui a Meta 1, quais são os descritores, as situações especiais, já trazemos o uso do nome social, binômio e tudo. E em 2025 a gente já lança uma campanha com implementar, controlar e melhorar o protocolo de segurança. Tá? Então, são avanços que a gente vem a cada ano fazendo, né, no gerenciamento de todas as metas, das 6 metas, e vou trazer só para vocês. Agora em 2026, a gente já tem nos nossos documentos, eu acho que uma forma muito tímida, mas não tem para onde fugir. E a gente vai deixar na diretriz institucional muito claro como que a gente vai fazer o envolvimento do paciente. Né? Vejam que a gente está, né, 10 anos de história de acreditação e a gente ainda tem desafios aqui na instituição. Só falando um pouquinho de Meta 1, então hoje a gente desdobra nos serviços, né, sejam com etiqueta, sejam com pulseiras, tem unidades que só checam a Meta 1 no prontuário, não tem nenhum problema nisso, é só estabelecer a dupla checagem também, não é uma questão só de alerta visual. E aí o gerenciamento dessa meta, muitas vezes na auditoria, a gente vai conseguir enxergar se esse protocolo está sendo gerenciado. Então, estabeleça um combo, né? É isso que a gente aprendeu. Eu tenho que ter a meta. Antes a gente tinha um cartaz, eu preciso de um protocolo. Como que eu faço a gestão desse protocolo? Eu preciso auditar se o que foi estabelecido está sendo realizado, tá? Então, é importante a gente fechar esse circuito na gestão de cada meta internacional de segurança do paciente. Então, hoje a gente oferece uma série de conteúdos para os nossos serviços e damos diretrizes aí, por exemplo, Meta 2 para nós tem que trabalhar a transição do cuidado, comunicação de resultado crítico, registro em prontuário, plano terapêutico singular, ele não está só lá na governança clínica. Como é que a governança clínica conversa com a Meta 2? Isso preciso estar claro, né? Então, para nós são pontos aí importantes. Chegou a telemedicina, como que eu faço a transição do cuidado na telemedicina? Eu tenho telemedicina em equipe de saúde da família, como que esse paciente mantém o vínculo, tá? Todas essas questões a gente traz, por isso que o protocolo, ele é para o perfil daquela unidade. Registro da informação aqui, campanha de registro seguro, é importante. Plano terapêutico, a gente sempre vai falar disso e a gente vai repetir 1 milhão de vezes, né, até a gente ter a certeza que 100% dos nossos pacientes têm o plano, e aí a gente vai chegar na cobrança do gerenciamento desse plano, porque isso não vai acabar, a gente já sabe, e aí vamos olhar a efetividade desses planos também. Então, o sistema de gestão da qualidade, a acreditação, a melhoria, a gente nunca está satisfeito, né? A gente sempre tem sede, a gente fala o que que vem agora, o que que nós vamos beber, o que que nós vamos melhorar aqui para os nossos pacientes. Aqui também outros, transição do cuidado, quando a gente fala do transporte seguro do paciente, vocês acham que há 5 anos atrás a gente tinha isso nas unidades básicas de saúde? Não tínhamos, né? Hoje a gente tem até o checklist da ambulância, transferência segura, o SBAR, né? Então são processos que a gente vai avançando aí, que os hospitais já faziam há muito tempo. Vamos reforçar a necessidade das metas, isso para todas as auditoria, para todas as metas, na verdade, né? Os protocolos de segurança. A meta 3 ela é tão grandiosa, ela é tão complexa, ela é tão sistêmica, que nós sentimos a necessidade de fazer o desenho da cadeia, de toda a cadeia,
né? Então é um processo que a gente pega e vai interagir, inclusive, como organização social, tem serviços que nós não fazemos a aquisição de material e medicamento. Esse serviço ele vem ali da Secretaria Municipal de Saúde e nós temos que manter, né? Quais são os requisitos, como que eu recebo, como que eu reporto consumo médio, inventário. Então a gente fez aí toda essa cadeia de valor, trazendo todas as etapas e o que são competências nossas que a gente pode trabalhar, barreiras de segurança. Tá? Então, muitas vezes as coisas elas podem não depender de nós, mas eu tenho que demonstrar que eu gerencio, né? Tem umas respostas, isso é da secretaria. Esse processo é da secretaria, mas o paciente é seu, né? Então, o que que nós vamos fazer? Qual é o requisito que a gente vai usar de segurança? A dupla checagem ou o reporte, muitas vezes. É muito comum, a gente faz reporte ao município, eles qualificam, a gente consegue muitas vezes encaminhar justificativas, os farmacêuticos fazem um trabalho maravilhoso pedindo padronização de itens. A gente costuma ser atendido, sim, as queixas técnicas, outras formas de relacionamento que faz com que a gente consiga manter aí a legitimidade também da meta 3. Tá? Aqui é um processo que é muito, muito lindo. A gente tem muito orgulho de mostrar que foi a entrada dos farmacêuticos nas salas de vacina. Né? A gente tem o processo da imunização. Eu sou enfermeira de formação também. A gente todo mundo. A sala de vacina é do enfermeiro. O gestor é um enfermeiro mesmo do processo, né? E aí a gente tem a entrada do farmacêutico dentro dessa cadeia, fazendo mais uma checagem, assim como ele já não faz do carro de parada mensal, isso é um processo que já existe, né, dentro de toda a cadeia medicamentosa. Nos nossos serviços também, hoje o farmacêutico faz parte aí junto com a gente, inclusive foram eles que criaram alguns alertas visuais que foram até padronizados aqui no município de São Paulo. Quando a gente tinha vacina resfriada e congelada, a validade dessa vacina muda. Isso foi o maior perigo que a gente acho que enfrentou na vida com drives, com, né, a unidade básica de saúde. Quando você tomou uma vacina num drive, num estádio, num shopping, quem estava lá era uma unidade básica de saúde que descongelava a vacina. Então, são barreiras de segurança que a gente tem orgulho de mostrar que a interação entre os processos, que isso é fruto, sim, da acreditação das unidades básicas de saúde. Tá? E aqui são mais exemplos, né? Aí a questão da semelhança, seja de frasco, né? Do sal aí, de qual é o item, os alertas visuais, tudo isso é trabalhado como meta 3, independente, né? Se é um hospital, se é uma unidade básica de saúde, se é um centro de reabilitação, serviços de saúde mental trabalham com, né, uma quantidade, diversidade de psicotrópicos, então eles têm também o uso dessas barreiras e o atendimento domiciliar do farmacêutico. Isso é lindo, é maravilhoso o quanto eles impactam na vida das pessoas. Vocês imaginem uma rede assistencial muitas vezes que não é articulada, que esse paciente ele tem uma prescrição do médico generalista dele da UBS, ele tem uma prescrição do especialista e até de repente de outro lugar que ele passou que não é da rede pública. O farmacêutico, quando visita esse paciente, ele consegue fazer essa conciliação, né, essa análise técnica de prescrição dentro do domicílio. Isso é fantástico também, a gente vê o quanto eles impactam aí na melhora da adesão ao tratamento desse paciente. Aqui a meta 4, eu acho que o destaque que vem é a gente falar que ela precisa ser desdobrada, se é atenção primária, se é ambulatório, quais são aí, hoje os bundles já estão bem definidos, mas o que que a gente vai gerenciar? Hoje a gente tem até um timeout na odontologia aqui implantado, tá? Aqui é um modelinho de odontograma, ó, com timeout aqui em cima, os termos, por que que atenção primária? Porque que o ambulatório não precisa ter termo de consentimento, sempre precisou. Né? Então, a gente trabalha muito isso aqui na Meta 4, a auditoria também, se está funcionando esse protocolo. Eu pulei a 5 de higienização das mãos, não porque ela é menos importante, tá? Mas para ir falando aqui mais coisas para vocês, para tentar cumprir o tempo, e para dar um destaque também para prevenção de quedas. Né? Todo mundo sabe que hoje no sistema de saúde, principalmente quando a gente fala da nossa população que está envelhecendo, a queda e a queda até no domicílio, eles não caem muitas vezes. Eles podem cair do leito, eles podem cair da própria altura nas nossas instituições, mas a queda no domicílio, quando a gente faz a avaliação multidimensional do idoso, ele deixa de ser saudável para se tornar frágil. É muito comum a gente ter aí perdas importantes, né, na nossa população idosa após as quedas. Esse é um indicador que a gente gerencia, a gente notifica mesmo, independente de onde a queda aconteceu. No mínimo, é uma circunstância de risco. Tá? Para esse paciente nosso. E aí, a gente trabalha muito forte a questão das campanhas e do acompanhamento também desses pacientes.
né? Seja aí nas nossas instituições e também no domicílio, tá? Aqui, falando um pouquinho consolidado de imunidade, do resultado das auditorias das metas, como que é importante acompanhar a efetividade, a gente faz isso lá desde da atenção primária. E para fechar a segurança do paciente, a gente fala também da cultura justa, né? Será que todo mundo sabe aqui das notificações de incidente aí da sua instituição? Quantas foram erro sem culpa? Quantas foram erro por negligência? Quantas foram violação imprudente ou quantas foram erro intencional? Nós temos trabalhado esse indicador aqui na nossa instituição. É claro que a maioria delas são erros sem culpa, e isso faz com que nós tenhamos responsabilidade em relação à revisão dos nossos processos, né? Então, é importante também para nós, não é só um fluxo mais, mas também é um indicador que a gente gerencia aqui na instituição, tá? Nós temos isso em site, então todo mundo pode acessar os conteúdos das metas de segurança e hoje nós trabalhamos de forma democrática, reunimos toda a nossa instituição, a gente fala que é o Mundo Sejam. Então aqui tem representantes de todos os serviços do Rio, São Paulo, interior, capital, UBS, hospital, e todo esse material ele é produzido a todas essas mãos. Nós não temos a pretensão de achar que aqui no corporativo a gente vai conseguir eliminar muitas vezes uma dor lá da ponta, daquele serviço de saúde, que a gente não está lá todo dia. Mas os profissionais participam de todas essas padronizações. É um grupo de trabalho institucional que a gente faz sextas-feiras quinzenais à tarde. A gente considera que tem até aqui, estava 73 pessoas que têm uma boa adesão de profissionais que participam e que a gente consegue muitas vezes trabalhar a especificidade desses protocolos de segurança. O pessoal da saúde mental participa bastante, trazendo aí quais são as especificidades para trabalhar as metas de segurança. A área hospitalar muitas vezes traz a questão do paciente crítico e a gente discute isso tudo aqui nesse GT. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação é que todo mundo tivesse esse grupo que trabalhasse de forma democrática e aberta, e desse voz para os colaboradores em relação à segurança do paciente. E aí, a medida disso, né, que a gente tem, quais são as medidas disso? Vão ser as notificações de incidente, a gente tem um sistema interno também. Novamente, a gente vai voltar para a questão da jornada do paciente. Hoje, para ensinar a notificação de incidente, a gente vai em cada núcleo de segurança, em cada unidade, qual é a jornada do seu paciente. Quais são os pontos aqui que ele vai passar dentro da jornada e que pode acontecer? Tem um modo de falha, uma circunstância de risco, um incidente sem dano, desde um cadastro errado, até uma queda no estacionamento, até uma queda no domicílio, até um erro de procedimento, um erro de medicação e a evasão, né? Então, hoje nós fazemos esse desenho da jornada do paciente, cada núcleo de segurança, e é assim que a gente ensina os nossos profissionais a fazerem notificação de incidente. Isso traz, assim, a gente sai de um range de 9, 10 notificações para centenas. Quando eles conseguem entender e trabalhar principalmente as notificações proativas, e a gente vai conseguir mostrar até um resultado bacana aqui para vocês. Aqui a gente vê um crescente de total de notificações de mediana, né? Hoje a gente tem aí, em 2025, 2.666 incidentes que são notificados no mundo, seja em todas as unidades. E a gente vê uma mudança no perfil dos tipos de incidente, né? A administração clínica ainda acontece muito, mas a gente já vê um aumento do número de procedimentos, medicações, as infecções, que hoje a gente já notifica como incidente também. Então, a gente vê aí uma crescente, tanto na mediana como também na maturidade da notificação dos incidentes. Algo que nos deixa muito feliz é verificar que ao longo do tempo também a gente tinha muitas notificações de incidentes, né, com dano, e hoje a gente já consegue chegar aí num percentual maior. A nossa meta era ter 50% de notificações de incidente proativo, então a gente está falando de circunstâncias de risco, de near miss, né, até um incidente sem dano, às vezes a gente considera, e aí a gente consegue esse ano, né, alcançar esse objetivo de ter essas notificações proativas. Veja que a gente faz um recorte de 3 anos, mas a gente está falando de 10, né, de uma série histórica bem maior. Em relação ao grau do dano também, a gente vai vendo aí que a maioria deles são leves, né, e que bom, a gente sabe que até os moderados e graves a gente reporta hoje para a ONA aí, fazendo protocolos de Londres. Institucionalmente, nós fazemos alertas de segurança. Se eu tiver um evento moderado e grave, nós vamos olhar se esse modo de falha pode acontecer com qualquer profissional. E aí a gente faz um alerta. Vejam, teve um alerta que a gente fez agora na odontologia de quebra acidental de agulha.
né? Às vezes as pessoas nem pensam nisso, mas a gente fez esse alerta também, assim como os outros, prevenção de erros de medicamento, né? Temos vários alertas que a gente encaminha para todas as unidades com base no aprendizado. Fazemos anualmente a pesquisa de cultura de segurança. Temos dois questionários, um voltado mais para a área ambulatorial, né, dos executivos de saúde do Colégio Americano, e um outro mais hospitalar. Temos a cada ano, né, contado com a maior adesão dos nossos profissionais. Vejam que em 2024 foram 5.257 profissionais que participaram. A de 2025 a gente está fechando agora. A gente abre dia 17 de setembro, Dia Mundial da Saúde, fecha agora dia 30 de novembro. Logo nós vamos ter os resultados. Mas o importante para nós é ter adesão. Cada unidade acessa o resultado conforme o grupo de perguntas e consegue desenvolver melhorias ou entender qual que é o clima de segurança no seu serviço. De forma geral, veja, aqui cada décimo conta, né? Quando a gente fala de cultura de segurança. A gente sai de 2022 com 79% de uma conformidade geral, agora em 24, 84%. Vamos ver em 2025, que a gente já sabe um pouco que algumas áreas foram bem ofendidas aí no último ciclo, né? A mesma coisa que acontece para os ambulatórios de atenção primária, a gente faz também para a rede hospitalar e para os serviços de urgência e emergência. É, começamos aí com uma adesão de 2.000 colaboradores, já chegamos em 2024 a 5.400, né, que aderiram à pesquisa, e aí a gente vê o aumento de áreas enfraquecidas no último ciclo. E isso só nos faz, né, querer olhar para essas áreas e entender como a gente vai trabalhar. A comunicação vem aqui, ó, com tudo. Veja que todos os anos ela veio como área. É um item que a gente precisa trabalhar. A comunicação é meta 2, e aí como é que tá nossos protocolos de segurança, nosso plano de comunicação institucional, tá? Então essa pesquisa ela é uma mina de ouro que a gente fala para fazer o plano anual de segurança do próximo ciclo. Não tem sentido, a gente muitas vezes valida os planos anuais e a gente valida com base no resultado da pesquisa de cultura de segurança. Então vejam que as ferramentas elas precisam se encontrar, né? Elas têm que ter um sentido. Aqui é o modelinho, né, que todo ano a gente usa para fazer o novo plano anual de segurança do paciente com base nessa pesquisa de cultura. E aí, essa alegria que a gente tem de ter saltado aí do número de unidades acreditadas e a gente chegar, né, desde 2023, que é o case que a gente está trazendo de 3 anos, o número de certificações, né, que a gente vai ampliando aí, cumulando de 23 com 10, 24 com 16 e mais 13 agora em 25, que dá esse total aí do número de serviços que a gente tem acreditado, né, que são 41 de 83 elegíveis, que 49,4% das unidades aqui hoje gerenciadas pela OS-CEJAM, elas possuem aí a certificação de qualidade, tá? É, é claro que para ganhar a escala de tudo isso, a gente precisa ter um modelo de gestão de mudança. Então, quem não tem é importante estabelecer esse modelo de gestão de mudança, porque nós já tivemos, enquanto organização social, hoje é muito comum, muitas vezes na transição de instituições, a gente recebe, tem a alegria de receber serviços que já são certificados. E aí, como é que vai dar continuidade? Né? Você tem que cumprir o manual da ONA, desdobrar planejamento estratégico, cultura institucional, protocolos, perfil, políticas. E aí, esse modelo a gente tem desenhado hoje, a gente traz como alguns sucessos, já o Hospital Geral, que era nível 3, UPA no interior, e aqui na Grande São Paulo também, que a gente conseguiu sustentar o processo. Muitas vezes a gente sabe que a gente vai sofrer não, né? A gente vai ter uma visita em um período muito curto, né? 90 dias, 120 dias nessas transições. Então a gente precisa demonstrar um planejamento consistente, né, em relação a essa transição para sustentar essas certificações. Tá? E mesmo no município de São Paulo, que a gente teve um processo aí de acreditação das unidades em um tempo, né, até acho que recorde, né, um projeto bem intenso que aconteceu aqui no município e que a gente tem o êxito aí da certificação das unidades. Então, aqui a nossa metodologia, né, de gestão de mudança, a etapa muito importante é a comunicação, preparação, estruturação, execução e sustentação dessas mudanças. Para todo serviço novo, a gente usa essa metodologia. É uma tabela aqui, gente, ó, a parte inferior direita aqui da tela, ó, é uma tabela com alguns objetivos. Todo mundo tem um cronograma de implantação. A gente usa ele como suporte também para poder levar a nossa cultura para esse serviço que pode ser novo aqui dentro do Mundo Sejam.
Aprendizados da acreditação para a gente fechar. A acreditação, a gente só enxerga benefícios, né? Ao implantar. Para nós hoje, quando a gente diz para vocês que a gente trabalha em uma trilha, e que 100% dos serviços estão em trilha, ela é um grande vetor de mudança, ela é um divisor de águas aqui na nossa instituição. É um motor propulsor para a gente trabalhar aí a estratégia, a implantação de planos para a gente alcançar essa estratégia, né? Patrocina todas as melhorias assistenciais, coloca o paciente no centro do cuidado, né? Traz à tona questões muitas vezes que são estruturais, que são administrativas e de apoio, que muitas vezes não foram ainda abordadas dentro da instituição. Nesse momento, se precisa trazer esse suporte e apoio para acreditar a unidade. E aí valida, né? Valida o nosso modelo de gestão e assistencial. A metodologia ela não é prescritiva, mas ela trabalha, né, toda uma metodologia do cuidado centrado no paciente, traz a cultura de segurança, o paciente ali como fundamento da assistência. A gente tem que implantar a governança clínica, para a gente foi excelente, né? A acreditação vem e patrocina esse processo, gestão de riscos, o processo desde a liderança, ele é todo focado nisso. É claro que com isso a gente vai ter padronização de processos, fluxos, né? Toda a cadeia de valor, e aí a gente vai chegar no momento de ter essa gestão integrada, né? Seja de indicadores, e hoje até o próprio manual novo ele vem muito de vanguarda de encontro a temas tão atuais como também a sustentabilidade ESG na saúde. Isso tudo para a gente atingir instituições de alta confiabilidade, né? A acreditação ela te leva para esse caminho. Então a gente acredita muito nisso, que esse processo. Como gestora da qualidade, eu me sinto muito privilegiada de ter uma metodologia que possa ajudar a gente a trilhar esse caminho na instituição. E aí temos muitas ações de melhoria, acho que só para não avançar mais no horário, né? Desculpem aí pelo atraso, mas muitas ações de melhoria que foram implantadas que a gente pode trazer para vocês com resultados que impactam na vida, seja da população na atenção primária, seja dos nossos hospitais, redução de mortalidade. O nosso Hospital do Rio de Janeiro tem um case maravilhoso de redução de mortalidade no hospital de emergência, a maternidade também, case maravilhoso de redução de mortalidade materna e infantil e outros aí que a gente pode citar para vocês. Tá? Agradeço muito aí a oportunidade. Desculpem mesmo pelo atraso, mas a gente se empolga bastante aqui. Foi muito bacana, Fernanda. Parabéns. Parabéns a toda a equipe Sejam que tem realizado brilhantemente esse trabalho, liderados aí, conduzidos pela equipe da qualidade, por você. Com certeza, cada um dos pontos que a gente visualizou, cada slide, traz ali oportunidade de vários temas para a gente, inclusive, dar continuidade. A gente vai sim querer contar com vocês para a gente poder desdobrar trazer essas discussões ainda mais detalhadas no próximo ano, porque a gente tem vários, e eu já deixo aqui o spoiler que nós teremos mais edições desse fórum em 2026. Então, continuem atentos, né, às nossas divulgações, porque a gente vai ter essa participação. E eu queria pedir você, Fernanda, para trazer suas considerações finais, guiadas principalmente para responder, né? Qual então desses todos você elencaria aí como principal aprendizado que vocês vivenciaram durante todo esse processo de implantação em rede de uma gestão da qualidade tão coesa, tão bem estruturada? O que que você deixaria de dica para quem está no meio do processo, para quem ainda vai iniciar? É a segurança do paciente. Quando você olha para a segurança do paciente, você vai ter que mapear o processo, mapear os riscos e implantar as 6 metas com um protocolo que seja adequado para o seu serviço. Só esse item, ele movimenta toda a sua gestão por processos e você vai conseguir desdobrar a sua estratégia, atender o seu paciente de forma segura. Eu acho que esse item, ele realmente coordena, né? Ele dá essa característica e diz que a instituição quer fazer um cuidado seguro. Eu acho que declarar isso também é importante. Uma boa política de segurança do paciente, ela pode trazer isso. Maravilha. Então, Fernanda, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela dedicação para preparar essa apresentação, preparar esse momento de profundo treinamento para todos nós, para a gente poder, inclusive, conseguir visualizar como que uma coisa conecta com a outra, e como vocês encontraram soluções para fazer isso em grande volume. Eu acho que esse que é o ponto, esse que talvez seja o desafio principal que vocês tenham vivenciado. Então, obrigado, Fernanda, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Estamos
Então, no final dessa edição do Fórum IBROS, ONA e IES, para a gente discutir qualidade, segurança e acreditação, e deixo novamente aí o convite para continuarem participando conosco nas próximas edições que serão realizadas em 2026. Muito obrigado, Fernando, obrigado a todos e até a próxima.